Olá a todos, aqui é a Monique da Monday.com. Bem-vindos à demonstração básica de hoje, onde apresentaremos os recursos essenciais que ajudarão você a começar a usar a Monday.com com eficiência. Hoje vamos começar falando brevemente sobre o que é o WorkOS da Monday.com. A partir daí, construiremos um quadro e um fluxo de trabalho juntos, enquanto exibimos vários recursos como os tipos de coluna mais comuns, dicas de organização de quadros e da conta, recursos de comunicação, automações e muito mais. Então, antes de começar, vamos falar brevemente sobre o que a Monday.com realmente é. Resumindo, a Monday.com é um WorkOS, um sistema personalizável no qual você pode gerenciar todo o seu trabalho em toda a sua organização. Desde o início, a Monday.com foi construída tendo em mente alguns objetivos principais: aumentar a transparência, a colaboração e o empoderamento entre as equipes e, o mais importante, tornar a conclusão do seu trabalho mais agradável. Um dos grandes aspectos sobre a Monday.com é que ela é uma ferramenta totalmente flexível que se adapta às suas necessidades específicas. Temos usuários em todos os setores e campos, de vendas a marketing, produção, empresas de construção e até mesmo universidades. As possibilidades com a Monday.com são infinitas. Então, com tudo isso dito, vamos direto para a minha conta da Monday.com para dar uma olhada em como começar a trabalhar com a plataforma. Então, para este passo a passo, escolhemos um negócio de padaria como nosso exemplo. Escolhemos algo divertido com o qual todos podem se identificar. Mas, se o seu trabalho não tem nada a ver com isso, não se preocupe. Todos os princípios e recursos que você aprenderá hoje podem ser transferidos para se adequar ao seu próprio negócio e fluxo de trabalho. Então, neste passo a passo, vamos nos concentrar em criar um fluxo de trabalho em um quadro. O quadro é o coração da nossa plataforma. É o lugar onde estão todas as informações de seus projetos, tarefas e fluxos de trabalho. Como a plataforma é altamente personalizável, você pode usar um quadro para gerenciar projetos, tarefas, clientes, eventos, realmente o que você quiser. Quero começar criando um quadro para gerenciar todas as tarefas que minha equipe e eu precisamos completar para abrir minha nova padaria chamada Padaria Paulista. Existem algumas maneiras diferentes de criar um quadro. Clique aqui no botão de adicionar e você vai ver que você tem a opção de criar um novo quadro começando do zero com um quadro novo, escolher a partir dos nossos templates prontos ou importar dados, onde você pode criar facilmente um quadro dos dados que localizou em plataformas externas, como Excel, Google Sheets, Asana. No centro de templates, você encontrará modelos que criamos para nossos usuários, com base em setores e casos de usos reais. Então, você pode ver aqui que temos templates para marketing, produção de conteúdo, freelancers, design, realmente há algo para todo mundo. Eles são um ótimo lugar para você começar se você quiser uma estrutura básica inicial. Mas, para hoje, nós vamos começar do zero para que possamos criar nosso quadro desde o início. Então, ao criar um novo quadro, você pode ver que nós temos três opções diferentes para o nosso tipo de quadro: principal, privado e compartilhável. Os quadros principais poderão ser visualizados e acessados automaticamente por todos os membros da equipe em sua conta. Os quadros privados, por outro lado, poderão ser visualizados apenas pelas pessoas que você escolher convidar. Isso faz com que eles sejam ótimos para informações confidenciais, como finanças ou projetos que ainda não foram concluídos. Por fim, os quadros compartilháveis permitem que você compartilhe um quadro específico ou vários quadros com convidados de fora da sua organização, o que é ótimo se estiver trabalhando com terceirizados ou freelancers, por exemplo. Como trabalhamos com terceirizados externos na nossa padaria, vamos tornar nosso quadro compartilhável. Agora, vamos dar ao nosso quadro um nome, que vai ser Padaria Paulista. E uma descrição. Nós podemos usar a descrição do quadro para dizer à nossa equipe como usá-lo para que todos estejam na mesma página. Então,
Vamos rever alguns dos principais componentes do quadro que você pode usar para personalizar o seu fluxo de trabalho. Então, primeiro vamos começar com grupos. Olhando para o nosso quadro, você verá que temos dois grupos por padrão. Os grupos ajudam a organizar e categorizar as informações no seu quadro e podem ser usados para representar qualquer coisa que você quiser, seja localizações, clientes, meses, fases de um projeto, etc. Como nós gostamos de organizar nosso trabalho pela semana em que cada tarefa está sendo trabalhada, vou renomear os grupos para esta semana e semana que vem. E adicionarei um grupo adicional ao quadro que vou nomear como mais tarde. Dentro de cada grupo, você verá que temos elementos. Os elementos também podem ser usados para qualquer coisa que você quiser, seja uma tarefa, projeto, cliente, propriedade, etc. Para o caso de uso de hoje, cada elemento representará uma tarefa que precisamos concluir antes de abrir a padaria paulista. Como ainda estamos trabalhando para abrir a padaria, algumas de nossas tarefas desta semana incluirão contratar funcionários, criar um menu e comprar os ingredientes. Na próxima semana, precisaremos treinar os gerentes, gerenciar as finanças e, finalmente, abrir a padaria. Muitas vezes, tarefas ou projetos não podem ser explicados apenas por uma frase e podem precisar ser divididos em partes menores. É aí que entram os subelementos. Eles dão a você a capacidade de adicionar mais um nível de hierarquia e granularidade ao seu fluxo de trabalho. Então, você vai clicar aqui, adicionar coluna, subelementos, e você vai ver que isso vai adicionar mais uma hierarquia aos seus elementos. E você pode usar isso para detalhar mais os seus elementos, criar mais passos ou o que você quiser. Agora que entendemos a hierarquia do quadro, vamos dar uma olhada nas colunas. As colunas permitem que você registre diferentes tipos de informações relacionadas ao seu trabalho. Oferecemos mais de 30 tipos de colunas diferentes, mas hoje vamos nos concentrar em alguns dos tipos mais essenciais e comumente usados. As colunas realmente permitem que você dê vida ao seu fluxo de trabalho para que, ao criar seu quadro, você pense sobre o tipo de dado que deseja mostrar para poder adicionar colunas relevantes para corresponder aos tipos de dados. Vamos rever alguns tipos de colunas que usaremos. Primeiro, temos as colunas de pessoas, que vocês podem ver aqui, que é útil para atribuir responsabilidades aos membros da equipe. Toda vez que eu atribuir alguém a uma tarefa, eles receberão uma notificação e serão direcionados diretamente para cá. Isso ajuda a manter todos na mesma página, aumenta a transparência e a responsabilidade e significa que todos sabem o que precisam fazer e quem é responsável por cada tarefa. Vou seguir em frente e atribuir alguns dos membros da minha equipe que serão responsáveis por cada uma dessas tarefas. Ótimo! Agora, vamos para a coluna de status. A coluna de status fornece uma lista de rótulos coloridos personalizáveis. Ela é usada mais tradicionalmente para mostrar o status dos elementos em um quadro, mas pode ser usada para qualquer outra coisa que você quiser, como prioridade, categorias ou mais. Aqui vamos usar a coluna de status para que a equipe possa ver facilmente o progresso de cada tarefa. Em seguida, temos a coluna de data, que vamos usar para atribuir um prazo para cada elemento que precisamos concluir. O mais importante é saber se as tarefas estão concluídas ou não até a data em que atribuímos aqui. Usando as configurações da coluna, podemos conectar as colunas de data e status usando um recurso chamado modo prazo para que nossa equipe possa ver imediatamente se algo está atrasado.
Agora você pode ver que as colunas estão conectadas de acordo com o status e com a data. Então, agora vou adicionar a coluna de números, que pode ser usada para exibir qualquer tipo de dado numérico. No nosso caso, ela será usada para exibir o orçamento para cada uma de nossas tarefas. Então, eu vou renomear a coluna como orçamento. E vou apenas adicionar alguns dos nossos orçamentos para cada elemento e pressionar na barra do resumo, na parte inferior de cada grupo, para que possa facilmente mudar a unidade para reais, para que ela seja adequada ao nosso propósito. Pronto. Agora vou adicionar a linha do tempo, que nos permite atribuir um intervalo de datas para cada uma de nossas tarefas. Já que a maioria das coisas nas quais estamos trabalhando duram vários dias, isso vai aparecer de novo mais tarde na sessão, quando mostraremos como dar a vida à linha do tempo. Então, você pode ver aqui que você consegue selecionar vários dias. Se vocês tiverem um projeto que vai durar vários dias em vez de uma data específica, você pode usar a coluna linha do tempo ou timeline. Eu vou renomeá-la de cronograma. E, finalmente, quero adicionar mais uma coluna de status ao quadro que indicará a prioridade de cada tarefa. Ao clicar nos rótulos, você pode editar o nome e a cor para mostrar o tipo de informação que precisa ver. Então, eu vou adicionar 3 rótulos. Alta, que vou priorizar como vermelho. Média e baixa. Então, assim você também consegue definir as prioridades dos seus itens. Então, agora que temos nossas colunas configuradas e alguns dados adicionados ao quadro, podemos utilizar as visualizações de quadro para visualizar as informações de diferentes maneiras. Elas são uma ótima maneira de ver diferentes ângulos do seu projeto rapidamente. Então, para adicionar uma visualização, clique nesse botão, Mais visualizações, e aqui você verá a nossa central de visualizações, onde você pode ver tudo o que temos disponível. Vamos começar adicionando a visualização de linha do tempo. Com ela, poderemos ver o intervalo de datas alocadas para cada tarefa de uma forma mais visual e vai ser muito mais fácil saber quanto tempo todo o projeto levará para ser concluído. Podemos até arrastar e soltar as tarefas dentro da linha do tempo para ajustar aquelas que estão atrasadas e alterar outras informações diretamente daqui, sem a necessidade de voltar para o quadro. Ao ajustar as configurações da linha do tempo, podemos selecionar o que queremos que as cores na visualização da linha do tempo representem. Então, aqui você pode ver que no momento está colorido por pessoa, mas se eu quiser colorir por status, você pode ver que vai mostrar a cor dos status respectivos, ou de grupo, o que você quiser que seja mais fácil para você. No momento, eu vou deixar por pessoa. Vale a pena notar que a linha do tempo não está disponível no nosso plano básico. Muitas vezes, queremos ter relatórios e percepções simples dos dados ao nosso quadro. A visualização de gráfico faz com que isso seja muito simples, permitindo que você apresente os dados do seu quadro em gráficos personalizáveis. Como quero um detalhamento visual do orçamento alocado para cada uma de nossas tarefas, vou ajustar as configurações para mostrar exatamente isso. Essa visualização está disponível apenas a partir do nosso plano profissional.
Então, você pode ver que você pode personalizar o gráfico de acordo com o que você quer fazer ou o que você quer visualizar. E esse é o nosso gráfico. Nós temos muitas outras visualizações, como vocês conseguiram ver aqui, de quadros poderosos que você pode adicionar, como a visualização de calendário, para visualizar as datas em um formato de calendário, de formulários, para trazer dados de fora da Monday.com diretamente para seus quadros, ou de mapa, para visualizar locais em um mapa, de carga de trabalho para gerenciamento de recursos e muito, muito mais. Agora, vamos voltar ao nosso quadro e vamos falar um pouco mais sobre a organização dos nossos quadros. Conforme seus quadros crescem, você pode achar que você tem muitos grupos com muitos elementos em cada um, e manter seus quadros organizados é essencial para um trabalho eficiente, então vou mostrar algumas maneiras diferentes de fazer isso. Primeiro, eu vou fechar o nosso quadro. Então, digamos que precisamos mover um elemento do nosso primeiro grupo para o segundo grupo. Se for apenas um único elemento, podemos facilmente arrastar e soltar entre grupos. Se quisermos mover vários elementos, basta marcar aqueles que queremos mover e selecionar Mover elementos. Pronto. Também podemos mover outros itens, como colunas ou grupos. Por exemplo, se eu quiser arrastar esse grupo para abaixo, eu também posso fazer isso. Você pode mover colunas também, se quiser mudar a ordem das suas colunas, você também pode fazer isso. Então, você pode ver que o quadro é completamente personalizável de acordo com as suas necessidades. Também pode chegar um momento em que alguns de seus elementos ou pastas não são mais relevantes, mas talvez você não esteja pronto para excluí-los. É aqui que a função arquivar entra em cena. Nós podemos arquivar elementos, grupos ou quadros, e eles ficarão disponíveis para ser desarquivados indefinidamente. Então, primeiro, para arquivar um elemento, basta clicar aqui no elemento e clicar em arquivar, e você vai ver que um elemento foi arquivado com sucesso. Se você quiser acessar esse elemento arquivado ou desarquivá-lo, você pode clicar aqui nos 3 pontos ao canto direito superior da sua tela, Configurações do quadro Histórico arquivado. E você pode ver aqui os seus itens arquivados e você pode restaurá-los a qualquer momento. O mesmo vai para nossos grupos. Para arquivar um grupo como um todo, clique na seta ao lado do nome do grupo e depois em Arquivar. O grupo será arquivado e você pode acessá-lo no mesmo lugar que você acessou o seu item arquivado. E, da mesma forma, você também pode restaurar um grupo como um todo. Agora, para arquivar um quadro como um todo, você pode clicar aqui nos 3 pontos, excluir arquivar quadro e arquivar quadro. Apenas para que vocês saibam, quadros arquivados moram em um lugar diferente da sua conta. Para acessá-los, clique no seu avatar e depois em arquivar, e aqui você poderá ver todos os quadros arquivados da conta e você poderá restaurá-los daqui mesmo. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre organização da conta. Você pode ter adivinhado que na Monday.com adoramos organizar. Queremos que você seja capaz de encontrar com facilidade as informações que precisa. Vimos como podemos manter nossos quadros organizados, mas também temos opções para organizar toda a conta. Ao lado, você verá este painel que contém as áreas de trabalho. As áreas de trabalho permitem que você tenha seções diferentes e dedicadas para cada uma de suas equipes ou departamentos da empresa, permitindo que todos trabalhem em uma única conta. Isso significa que cada equipe pode se concentrar no que é relevante para eles, enquanto ainda permite que a colaboração exista. Você também pode optar por ter suas áreas de trabalho representando clientes ou projetos, se isso fizer mais sentido para a sua maneira de trabalhar. Dentro das áreas de trabalho, você verá que temos pastas. Essa é outra maneira de manter tudo em ordem e eficiente. Dentro dessa pasta, você verá que temos alguns quadros configurados. Podemos clicar para expandir ou recolher nossas pastas de modo a manter a nossa conta organizada.
Também podemos favoritar um quadro, selecionando o ícone de estrela ao lado do nome do quadro. E isso é ótimo para os quadros que você precisa acessar com frequência. Você apenas precisa clicar aqui em favoritos e você poderá acessar todos os seus quadros que você favoritou. Então, vamos falar um pouco mais sobre a organização e comunicação na Monday.com. Então, como eu mencionei, a transparência e comunicação são muito importantes na Monday.com. Queremos ter certeza de que você está usando o seu tempo no trabalho da forma mais eficiente possível. Portanto, ela não é só a plataforma onde você irá planejar e rastrear o trabalho da sua equipe, mas também onde sua equipe discutirá qualquer aspecto do trabalho. Vale dizer que você pode convidar um usuário como visualizador, convidado ou usuário normal. Os usuários terão acesso total a tudo na sua conta, incluindo todos os quadros, pastas e áreas de trabalho, enquanto os convidados só poderão visualizar quadros compartilháveis como esse, para os quais eles foram especialmente convidados. E os visualizadores terão permissões somente de leitura para a conta, sem poder editar nada. Então, agora que temos nossa equipe a bordo, vamos dar uma olhada em como podemos nos comunicar com eles dentro da plataforma. Então, em cada elemento, você verá aqui um pequeno ícone de balão de diálogo. É aqui que fica a seção de atualizações. Agora você pode se comunicar sobre um tópico específico e encontrar facilmente a conversa mais tarde, sem mais precisar filtrar longos tópicos de e-mail. Podemos ir além e mencionar nosso colega de equipe diretamente da atualização, usando o botão arroba, semelhante a uma menção de mídia social. Podemos até mencionar uma equipe como um todo, todos neste quadro, todos no elementos, ou todos os convidados neste quadro, e todos eles receberão uma notificação de que eles foram mencionados dentro de uma conversa. Quando mencionamos alguém dessa forma, ele será notificado por e-mail e também dentro do ícone de campainha de notificação, como você pode ver nesse exemplo aqui. Nós podemos criar equipes facilmente na Monday.com para mencionar rapidamente todas as pessoas relevantes sem ter que marcá-las uma a uma. Então, para fazer isso, é só ir para o canto inferior esquerdo e selecionar equipes. Você pode ver que nós temos algumas equipes configuradas. A equipe de sucesso do cliente, a equipe de marketing, de operações e outras. Quero adicionar uma nova equipe para o grupo de gerenciamento da padaria. Então, vou clicar em Novo. E dessa forma, vou adicionar todos os membros da equipe da minha padaria para que possa facilmente mencioná-los em uma atualização ou atribuí-los todos de uma vez a uma coluna de pessoas. Agora, vamos falar um pouco mais sobre pesquisar e filtrar na Monday.com dentro de um quadro. Então, conforme seus quadros ficam maiores e ganham mais informações, você vai querer uma maneira rápida de encontrar facilmente as informações exatas que você está procurando. É aí que entram a pesquisa e os filtros de quadro. Digamos que queremos encontrar qualquer tarefa neste quadro que inclua a palavra Facebook. Posso simplesmente pesquisar dentro da barra de pesquisa aqui e o quadro será filtrado para me mostrar apenas os elementos correspondentes. Então, como nesse quadro não há esse item, ele não aparecerá. Mas, por exemplo, se há um item sobre gerentes, ele aparecerá assim que eu pesquisar. Digamos que eu não quero ver tudo que está nesse quadro, mas eu quero apenas visualizar o que está atribuído a mim, ou seja, itens que eu sou responsável. Você pode clicar em filtrar. Por exemplo, se eu quiser visualizar apenas o que está atribuído a mim, vou clicar no meu nome e você vai ver que ele vai salvar esse filtro. E se eu quiser salvar esse filtro como uma nova visualização, eu também posso fazer isso. E você vai ver que eu terei acesso ao quadro principal, bem como apenas a minha visualização. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre as nossas automações.
As automações são uma maneira de dar superpoderes ao seu quadro. Elas permitem que você automatize ações manuais repetitivas, o que significa que você vai ter mais tempo para se concentrar nas coisas mais importantes. Falaremos delas brevemente hoje, mas, se você quiser saber mais, confira os recursos adicionais que oferecemos, onde vamos nos aprofundar com muito mais detalhes. Recomendo muito que você explore as automações com calma, pois elas são um dos aspectos mais legais da plataforma. Temos uma enorme variedade de automações disponíveis para adicionar aos seus quadros. Você pode dar uma olhada em todas elas na nossa central de automação. Então, você vai ver que existem muitos modelos de automação, que são fluxos de automação pré-definidos compostos por um gatilho, como a mudança de um status, que causa uma ação, como a notificação de alguém na equipe. Eles são divididos em diferentes tipos de modelos que podemos ver à esquerda aqui. Se você quiser começar a adicionar automações ao seu fluxo de trabalho hoje mesmo, sugiro conferir os webinars de automações que temos sob demanda em monday.com/webinars/on-demand. Existem 2 webinars apenas sobre automações. Agora, vou passar sobre alguns recursos úteis da sua conta. Clicando aqui no seu avatar ou na sua foto de perfil, você pode clicar em Meu Perfil. É aqui que você pode adicionar informações para o seu perfil, mas, mais importante, gerenciar as suas notificações. Por exemplo, se você quiser receber não só uma notificação de campainha quando você for mencionado ou atribuído a um item, mas também um e-mail, você pode configurar isso aqui nas seções do seu perfil. Antes de finalizarmos, quero mostrar a vocês nossa central de confiança, para aqueles que têm dúvidas sobre segurança e a respeito da monday.com. Queremos ser o mais transparentes possível com vocês e a central de confiança é o centro de todos os nossos certificados de segurança. Se você quiser encontrar nossa certificação de conformidade com a HIPAA ou se está sediado na União Europeia e quiser saber mais sobre o GDPR, este é o seu lugar. Agora sobre recursos adicionais que oferecemos na monday.com. Primeiramente, temos a nossa base de conhecimento, para artigos sobre características e guias de melhores práticas. Você pode encontrar na nossa base de conhecimento no nosso site ou clicando no ícone de interrogação no canto inferior esquerdo da sua conta na monday.com. Se você tiver uma pergunta específica sobre o seu fluxo de trabalho e você não conseguiu achar a resposta na nossa base de conhecimento, você pode sempre enviar um e-mail para o nosso e-mail de suporte, que é support@monday.com, e nós estamos disponíveis lá 24 horas por dia para ajudar. Também temos o nosso fórum comunitário, onde você pode falar com outros usuários e campeões da monday.com, e você pode acessá-lo através desse link, community.monday.com. E, finalmente, o nosso hub de webinars. Você pode acessá-los através do link monday.com/webinars e lá você pode encontrar demonstrações como esta, porém, de outros assuntos e fluxos de trabalho. Obrigado pela atenção e divirta-se criando seu primeiro quadro e fluxo de trabalho.